científico dessa jornada, Paulo de Tarso Sanseverino. O senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Moura Ribeiro, o senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Pacionic, e o senhor presidente da AJUF, Eduardo André Brandão de Brito Fernandes. Estão presentes nessa solenidade virtual os senhores presidentes das comissões de trabalho, o senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, o senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, os senhores e senhoras professores, doutores, Carlos Alberto Carmona, Selma Lemes, Kazuo Watanabe, Flávio Tatucci, Humberto Teodoro Júnior e Helena Lana Figueiredo. As senhoras e senhores professores, doutores, relatores e relatoras das comissões, César Cury, Rodrigo Fux, Humberto Dalla, Juliana Loss, Heitor Sica, Trícia Navarro Xavier Cabral, Luiz Alberto Reichelt e Caroline Tauk. Com a palavra, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, corregedor-geral da Justiça Federal, diretor do SEGE, ministro Jorge Mussi. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que dou as boas-vindas a todos os participantes da segunda jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios, promovida pela Corregedoria Geral da Justiça Federal por meio do Centro de Estudos Judiciais. Gostaria de agradecer a presença e cumprimentar o excelentíssimo ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, e o excelentíssimo senhor ministro Og Fernandes, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que é parceira nesta jornada e de outros tantos eventos já realizados pelo SES. Aos ministros Luiz Felipe Salomão e Paulo de Tarso Sanseverino, coordenadores gerais desta segunda jornada, rendo as minhas homenagens pela dedicação ao evento, que reúne os mais renomados juristas e estudiosos do Brasil na área de prevenção e solução extrajudicial de litígios. Estendo, corrigindo, pois, também um especial agradecimento aos presidentes e relatores das comissões, que faço questão de nominá-los. Comissão de Arbitragem, presidente e professores, Carlos Alberto Carmona e Selma Lemes. Relatores, professores, César Cury e Rodrigo Fux. Comissão de Mediação, presidente, ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, e os professores Kazuo Watanabe e Flávio Tartucci. Relatores e professores, Humberto Dalla. Recording in progress. Comissão de Desjudicialização, presidente, professores Humberto Teodoro Júnior e Helena Lana Figueiredo. Relatores, os professores Heitor Sica e Trícia Navarro Xavier Cabral. Comissão de Novas Formas de Solução de Conflitos e Novas Tecnologias, presidente, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, do STJ. E relatores, os professores Luiz Alberto Retes e Carolina Tal. Aproveito para agradecer os especialistas convidados, que atuam fortemente nas comissões de trabalho, no sentido de organizar e apresentar proposições de enunciados, sem os quais não haveria a harmonização necessária dos textos e a respectiva fundamentação. Por fim, deixo o meu reconhecimento ao esforço e à dedicação da equipe dos servidores do Centro de Estudos Judiciários, que deram fundamental apoio à coordenação geral do evento e às coordenações científicas e os demais envolvidos que trabalham para a realização deste evento. Senhoras e senhores presentes, esta segunda jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígio terá o formato virtual e, como já dito, contará com 4 comissões de trabalho
abordando os seguintes temas: arbitragem, mediação, desjudicialização e novas formas de solução de conflitos e novas tecnologias. Destaco que os objetivos deste evento, de modo geral, serão direcionados a promover as condições ideais para o delineamento de posições interpretativas sobre a temática dos meios de solução de demandas alternativas e da tutela judicial, adequando esses mecanismos extrajudiciais às inovações legislativas. Peço vênia para externar a estima que tenho pelos temas desta jornada, em especial a da conciliação e da mediação, que tem sido, mais uma vez, o foco da minha atuação como Corregedor-Geral da Justiça Federal, visto que a pacificação social, a solução e a prevenção de litígios são termos recorrentes empregados à conciliação e à mediação no âmbito judicial. Enfatizo por oportuno o alcance humanista dos instrumentos de solução extrajudicial de contendas. Se no passado os cidadãos esperavam que reparássemos apenas suas carências econômicas, hoje clamam para que realmente os enxuguemos. Assim, vê-los a fundo é dar voz, visibilidade e respeito a um de seus maiores bens, a dignidade da pessoa humana. Nesse início de milênio, o Brasil tem passado por profundas transformações, quer no campo econômico, quer na área social, quer na área cultural, com significativos avanços, tanto que a Constituição de 88 aflorou diversos institutos jurídicos, tais como o do dano moral, a defesa do consumidor, o Estatuto do Idoso, entre outros, e com isso o brasileiro tem cada vez mais procurado a justiça. Isso é muito bom, isso é muito saudável, pois se trata de um verdadeiro exercício de cidadania que só acontece em Estado democrático de direito. Porém, o resultado deste digno exercício de direito vem ocasionando o congestionamento de demandas no Poder Judiciário, que clama por meios alternativos para solucioná-los e, desta forma, prover aos cidadãos uma prestação jurisdicional mais célere e mais efetiva. Retomando a nossa jornada, nesta segunda edição, foram recebidas e analisadas 689 proposições de enunciados, das quais foram selecionadas 241 para exame e deliberação. A expressiva demanda de proposições recebida demonstra o elevado interesse do meio jurídico e acadêmico pela temática ora por ano. É consenso entre os interlocutores deste evento o interesse por transformar a cultura da judicialização massiva que ainda permeia em nosso sistema de justiça em uma cultura de solução consensual e extrajudicial. Esta jornada tem por finalidade aprofundar os debates e os estudos científicos sobre a prevenção e a solução extrajudicial de litígios, tema sensível da maior relevância administrativa e jurisdicional, não só sob o ponto de vista do elevado passivo de demandas que assolam nossas unidades judiciais, mas também das inegáveis contingências orçamentárias que temos de contemporaneizar atualmente para o exercício da jurisdição, reflexos advindos da Emenda Constitucional número 95 e, recentemente, da Emenda Constitucional 109, que trouxe ainda mais austeridade para a gestão do orçamento da máquina judiciária, circunstâncias que atraem para o Poder Judiciário a responsabilidade de dirimir os conflitos
de forma econômica, criativa e inovadora. Já dizia o sempre atual Rui, que a justiça tardia é a mais vil de todas as injustiças, porquanto há de se prender esforço na busca de modernização para que os mecanismos de solução extrajudicial dos conflitos previstos em nosso ordenamento jurídico sejam vistos pela sociedade brasileira como forma alternativa e segura ao método judicial, que, inegavelmente, contribuirá para desafogar a máquina judiciária, fazendo com que as demandas cuja intervenção judicial seja realmente necessária sejam dirimidas com a esperada brevidade. Os enunciados, em última análise, objetivam o aperfeiçoamento do nosso sistema judicial para que seja assegurada uma prestação jurisdicional mais célere e mais justa. Vale a pena rememorar que, ao longo do tempo, diversas iniciativas foram desenvolvidas para a solução de disputas, notadamente a edição da Resolução 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu políticas de tratamento adequado dos conflitos de interesse no âmbito do Poder Judiciário, iniciando, desse modo, várias ações para a promoção da cultura do diálogo entre as partes de um conflito. Portanto, a reflexão, ora submetida aos senhores e senhoras, é muito esperada e muito bem-vinda. Nessa linha, faço votos que juntos possamos construir soluções científicas que amenizem a realidade do judiciário e enalteçam a missão constitucional do Poder Judiciário de resolver os conflitos e promover, contribuirão, inegavelmente, para que novos horizontes sejam abertos na busca de soluções extrajudiciais de conflitos, como alternativa à prestação da tutela judicial. Agradeço, mais uma vez, o zelo e o empenho de todos os participantes dessa segunda jornada, em especial aos ministros coordenadores, presidentes, relatores e membros de comissões, aos proponentes dos enunciados, servidores deste centro e demais operadores do direito, os quais se doaram de corpo e mente, por que não poder dizer de alma, para o sucesso deste evento. Por fim, desejo a todos uma excelente jornada e devolvo a palavra ao cerimonialista para dar sequência aos trabalhos. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro coordenador científico da jornada, Luiz Felipe Salomão. Eminente corregedor, todos me ouvem e veem bem? Tive alguns probleminhas aqui. Sim, ministro. Está perfeito. Tive alguns problemas aqui com a câmara e demorei um pouquinho para entrar, peço desculpa, mas já estou posicionado aqui. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o ministro Jorge Mussi, corregedor-geral da Justiça Federal, meu estimado colega, um juiz respeitado por todos, paradigma de magistrado, e que disse nas palavras iniciais quase tudo do que precisávamos dizer nessa abertura de trabalhos, que será uma tarde de trabalho, será um dia inteiro de trabalho amanhã, de modo que preparação que já vem de meses atrás, de modo que o que eu vou apenas acrescentar é uma reflexão breve sobre o nosso papel aqui nessa missão que me confiou o ministro Jorge Mussi. E falo não só na minha pessoa, mas também com o meu parceiro de coordenação, o estimado e também reconhecido ministro Paulo Sanseverino,
que comigo divide essa coordenação, junto com os colegas juízes auxiliares, junto com os servidores, junto com os coordenadores, com os presidentes, todos imbuídos do mesmo propósito de contribuir para um debate sadio desse tema visceral hoje para o funcionamento do sistema de justiça. De modo, então, que essas primeiras palavras de agradecimento para a confiança que me foi depositada pelo ministro Jorge Mussi, e, em nome dele, eu peço licença para fazer uma saudação toda especial aos queridos colegas do Superior Tribunal de Justiça que acompanham essa jornada. Alguns eu vejo aqui, peço licença pelas dificuldades que a tela me apresenta. O ministro Og Fernandes, que é o diretor da nossa Escola Nacional de Formação de Magistrados, o ministro Vilas Boas Cueva, que comigo também participa desse evento, que eu diria um evento épico, junto com os colegas todos que aqui também se debruçam sobre esse trabalho, o ministro Marco Butzi, que também, com uma das comissões, acompanha e coordena essa parte tão relevante da mediação, e do STJ eu não estou vendo mais ninguém, é o ministro Sanseverino, a quem eu já me referi. Mais um pouco à frente, falo do trabalho dos coordenadores e presidentes, peço que se sintam agora cumprimentados por enquanto. Pois bem, era 2016, agosto de 2016, ministro Mussi. O Rio de Janeiro se preparava até para fazer a primeira Olimpíada. O Brasil ia ter o seu melhor rendimento até então em Olimpíadas, quando nós resolvemos fazer a primeira jornada de prevenção de litígios. Eu conversei com o professor Cazu, um entusiasta desse tema, e nós falávamos, puxa, os tribunais têm que estimular esse debate. Não é possível só isso ficar no campo da academia, no campo das ideias, das palestras. Nós precisamos avançar. E aí surgiu a ideia das primeiras jornadas de prevenção e solução extrajudicial de litígio, e eu resgatei aqui a minha fala introdutória. São só 2 parágrafos, eu me lembro. Eu disse assim naquela ocasião: o grande Vieira, no sermão da primeira dominga do Advento, assinalou que nenhum homem pode entrar 2 vezes em um mesmo rio. E por quê? Perguntou o grande Vieira. Porque quando entrasse a segunda vez, já o rio, que nem sempre corre e passa, é outro. O mesmo sucede se não fosse rio, se não lago ou tanque, o que o homem entra. Porque se não corre a água, o que muda é o homem. E eu dizia, estas jornadas, meus estimados amigos, pretende ser um marco, não um ponto de partida, tampouco um ponto de chegada. Um passo a mais para ampliar a utilização das soluções extrajudiciais como ferramenta útil para a prevenção de litígio. O mesmo vale, eminentes colegas e que participam desse nosso evento, para esse nosso encontro, agora dando continuidade àquele primeiro desafio, sendo que essa continuidade de agora ainda mais tormentosa. Nós temos o desafio de realizar uma jornada totalmente pelo sistema virtual. Ingressou na sala o ministro Moura Ribeiro, que também cumprimento. Nós temos a dificuldade de fazê-lo por intermédio da ferramenta virtual, diante da tragédia da pandemia, e
não só o tempo decorrido, a Olimpíada e a tragédia nesse meio tempo, mas também a evolução dos tempos, a evolução dos números, a evolução da dificuldade na gestão do Poder Judiciário. Os números são superlativos, ministro Múcio. Na primeira jornada, como eu disse, que ocorreu em agosto de 2016, nós aprovamos 87 enunciados naquela ocasião. Agora, nós tivemos um número recorde de proposições, quase 700 proposições, 689. Cada comissão examinou esse montante de propostas recebidas e vai continuar trabalhando na definição do que é melhor para ser aprovado pela plenária. A comissão de arbitragem recebeu 129 propostas e encaminhou 49 propostas aprovadas para o exame da plenária, para o exame do trabalho de hoje, antes da plenária. O número de inscritos na jornada para a arbitragem são 58 participantes. Na mediação, foram 210 propostas recebidas, 103 aprovadas, 95 participantes. Temos uma modalidade nova. Agora, à frente dela, o renomado professor Humberto Teodoro, com a doutora Helena Lana, onde nós vamos discutir formas de desjudicialização. Tivemos também um número bem interessante de propostas, 158, 37 aprovadas e 56 especialistas participantes. Nas novas formas de solução de conflitos e seu entrelaçamento com as novas tecnologias, também uma modalidade nova trazida com essa nossa segunda jornada, à frente, nosso colega Cueva, recebeu 192 propostas, aprovou 25, são 50 especialistas que participam desse trabalho junto com o ministro Cueva. Então, são, como eu disse, números superlativos. Dessas quase 700 propostas, 214 vamos analisá-las, 260 praticamente especialistas que vão, a partir de agora, se reunir, se debruçar sobre esse tema para a votação na plenária de amanhã. Nós já vivenciamos, no pós-guerra, inúmeros debates sobre acesso à justiça, sobre formas de democratização de acesso à justiça, e nós avaliamos todas as pesquisas que foram feitas, a começar pela maior delas, o professor Capelletti, Projeto Florença, que abordou todas as ondas tratando dessa questão. Nós todos sabemos bem disso. Mas agora nós temos que analisar as formas mais adequadas de fazer com que a questão, o litígio, saia do sistema de justiça. Não só ingresse, mas tenha uma saída adequada do sistema. Porque não adianta abrirmos portas e portas e portas se nós não conseguimos fechá-las. Então, esse é um momento também de reflexão desse ponto, que começou, como eu disse, no segundo pós-guerra e até hoje não terminou. E o Brasil começou um pouco tarde, porque o nosso processo de redemocratização trouxe como consequência uma asfixia do Poder Judiciário pelo assoberbamento das causas e um certo retardo também na nossa capacidade de gerenciamento da administração da justiça.
estamos tentando tirar o atraso agora. E essa é decisivamente a contribuição que quer apresentar o Tribunal da Cidadania nesse segundo encontro, nessas segundas jornadas de prevenção e solução extrajudicial de litígio. O contributo, meus queridos colegas do Superior Tribunal de Justiça, é para que nós possamos refletir junto com juízes, junto com professores, com advogados, com mediadores, com árbitros, com todos aqueles, com o Ministério Público, todos aqueles defensores públicos, todos aqueles que têm a incumbência de pensar o sistema de justiça e fazer com que ele funcione adequadamente. Não só nós do Judiciário, nós temos que ouvir e refletir em conjunto com quem também tem esse mesmo encargo. Nós temos essa tarefa e é essa ideia que nos motivou para apresentarmos e reunirmos essa pleiade de juristas que contribuem para esse nosso escopo. Nós temos que buscar saídas eficientes para a dificuldade que enfrentamos no manejo da quantidade de demandas que temos hoje pela frente. Nós temos que pensar soluções adequadas para o momento que estamos vivendo, de modo que essa reflexão tem que ser mesmo em conjunto. Eu disse aqui que, embora o ministro Mussi tenha feito referência, mas eu particularmente também gostaria de agradecer especialmente aos participantes que, desde o primeiro momento, foram inúmeras reuniões que cada grupo de trabalho, que cada comissão realizou. A comissão de arbitragem, cujos presidentes são o Carmona e a Selma Lemes, e cujos relatores são César Cury e Rodrigo Fux. Na comissão de mediação, que se reuniu, eu acho que mais do que todas, com todos os participantes, mais vezes, os presidentes são o colega Marco Butzi, o professor Cazul e o Flávio Tartucci. Na época, o Butzi se recuperava da Covid, então nós ainda assim insistimos, ele aceitou, e por isso nós acrescentamos um presidente a mais para poder trabalharmos em conjunto. Veja a dedicação do Butzi. E os relatores da comissão de mediação, Humberto Dalla e Juliana Lossi. Na desjudicialização, o professor Humberto Teodoro e a Helena Lana também coordenaram um trabalho muito interessante para todos nós do Judiciário. Eu tenho a impressão que algumas desses enunciados, eu estava vendo, serão de muita valia para desdobramento do nosso trabalho. Os relatores são Heitor Sica e Trícia Navarro. E também nas novas formas de solução de conflitos e novas tecnologias, coisa totalmente inédita, né? Nos deu a contribuição o meu colega Vilas Boas Cueva, com a relatoria da juíza Caroline Talc e do Luiz Alberto Reichelt. Tanto em nome deles, eu cumprimento a todos os que integram esse seleto grupo e que vão, junto com quase 300 especialistas, analisar as propostas a partir de hoje. As nossas próximas jornadas, ministro Mussi, que Vossa Excelência nos confiou, para nossa honra, para o nosso gáudio, ano que vem, a Maria Amélia, ela já conseguiu me demover, que eu queria fazer ainda esse ano as jornadas de direito civil, mas a Maria Amélia e o Daniel
conseguiram me demover para a gente fazer no começo do ano que vem. E acredito que a gente possa avançar, se o ministro Mussi concordar, para a gente fazer uma jornada de direito comercial, agora com essas inovações que tivemos no sistema de insolvência já para o segundo semestre. Para finalizar, nós não conseguiríamos fazer esse trabalho se não fosse a ajuda dos servidores. Em nome de todos, a Maria Amélia Mazola, eu a cumprimento, e também dos juízes auxiliares, em nome do Daniel e dos juízes auxiliares do CJF. Sem eles, nós não conseguiríamos realizar o nosso trabalho. Pois eram essas só as ideias que eu queria trazer para todos. Muito obrigado e bom trabalho para todos nós. Senhoras e senhores, neste instante será exibido um vídeo com o pronunciamento do presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Está em Romanos. Saudações a todas e a todos. É com muita honra que hoje participo desta segunda jornada, Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios, na modalidade webconferência, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, sob a coordenação científica dos ministros Luiz Felipe Salomão e Paulo de Tarso Sanseverino e demais autoridades. Nesta ocasião, não poderia deixar de proferir algumas palavras acerca da importância deste evento, bem como discorrer rapidamente sobre a relevância da programação, sobretudo ante a excelência dos presidentes e relatores das comissões de trabalho e seus integrantes. Pois bem, estamos diante de um momento de rica oportunidade que o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal está propiciando de fomentar a compreensão dos temas afetos à arbitragem, mediação, desjudicialização e novas formas de solução de conflitos e novas tecnologias através do debate dos temas nas comissões de trabalho, com posterior votação e edição de enunciados. A possibilidade de solução de litígios por meio da conciliação, negociação, mediação e arbitragem é fundamental para a nossa sociedade e ao pleno exercício da cidadania. As novas alternativas apresentadas pela alvissareira visão da justiça multiportas transbordam no princípio da autocomposição, objetivo primeiro, ou seja, buscar na consensualidade a forma mais rápida e eficaz de resolução de conflitos através dos mecanismos disponíveis de resolução consensual. Por certo, os juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, deverão estimular a solução consensual. Ao Estado, por meio do Poder Judiciário, não cabe apenas aplicar as normas vigentes, mas também oferecer aos cidadãos opções para a resolução dos seus conflitos, razão pela qual o novo Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 3º, parágrafo 2º, que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Com as recentes alterações legislativas no Código de Processo Civil,
na lei da arbitragem, a Lei 9.307, e edição da Lei de Mediação, a Lei 13.140, tais práticas têm se disseminado, principalmente nos litígios entre grandes empresas e que têm a opção de contratar um árbitro especializado na matéria controvertida para mediar as suas disputas sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário, que, na verdade, reconhece e está sobrecarregado de processos, demorando a entregar a prestação jurisdicional, o que pode, assim, comprometer a agilidade de que as empresas necessitam para o desenvolvimento das suas atividades econômicas. Assim, tenho a certeza, repito, de que esta jornada, realizada sob a coordenação científica dos ministros Salomão e Sanseverino, já traz a marca do sucesso e servirá de modelo para o estudo e o aprimoramento das ações que levem efetivamente à solução alternativa de conflitos, mediante a adoção dos institutos da mediação, negociação, conciliação ou arbitragem. Finalizo estas breves palavras desejando a todos um excelente trabalho, rogando a Deus que nos ilumine para cada vez mais contribuirmos para o desenvolvimento da sociedade brasileira, a consolidação do Estado de Direito, imprescindível para a democracia e o exercício da cidadania. Tenho fé na justiça, tenho fé na magistratura brasileira, acredito nos homens, que Deus nos ilumine, abençoando sempre a todos, de mãos dadas, unidos, magistratura, instituições democráticas e cidadania, todos juntos na defesa do Estado de Direito. Muito bem, senhoras e senhores. Neste momento, os trabalhos concernentes à segunda jornada Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios estão abertos acessando os links das comissões de trabalho enviados por e-mail aos participantes inscritos. Com a devida autorização, está encerrada esta solenidade de abertura. Desejamos a todos ótimo trabalho e uma excelente tarde. Muito obrigado.